E é nesse ritmo que começamos. Diz o seguinte, diz o que, professor Oswaldo? E aí, Tudo meu bem? amigão, tudo bem? Tudo bem, cara, tudo bem. Tudo tranquilo, sereno para você que está nos acompanhando nessa boa sintonia, que nos acompanha nas mais variadas emissoras. Eureka no ar, 20 anos, professor Oswaldo. E prosseguindo. 20 anos de e velas seguindo. abertas e vento. Daqui a pouquinho, em novembro, 21 aninhos no ar, hein? Exatamente. É, maioridade plena e absoluta, né? E é claro, alegria e ao mesmo tempo combatividade, que é o que nós fazemos. Fica aí o registro, mais uma vez, você que está nos acompanhando agora, como está o projeto de lei 5230/2023, 5230/2023, que está tramitando no Congresso Nacional, professor Oswaldo? Está ali na Câmara Federal em compasso de não sei o que vai acontecer, um ponto enorme de interrogação, professor Oswaldo. Oh, não, e complicado, né? Porque os alunos precisam se preparar, as escolas precisam se preparar, ter um planejamento. Mas não tem. E como vai produzir esse planejamento se você não tem definido como vai funcionar efetivamente o ensino médio? Como você faz? Não sabemos. Aí você vai ter que usar uma fórmula anterior, que já se provou ruim. Ruim, atual. Né? Que já se provou ruim, até que se vote o novo. Que é o novíssimo, superlativo. Esperamos, né, não venha com os mesmos erros e vícios do anterior. Enquanto isso, a pergunta que Na não quer calar. Bate-Caverna. Enquanto isso, a pergunta que não quer calar. Quando ocorrerá o Enem 2024, professor Oswaldo? Boa pergunta! Você vê que... Vamos jogar para os universitários, quem sabe? Você que está nos assistindo agora, nesse momento, em qualquer horário, em qualquer situação, quando será o Enem deste ano? Nossa expectativa, dias 3 e 10 de novembro de 2024. Período de inscrições, mistério. Ninguém sabe até o momento. Isso complica, né? Porque as pessoas não conseguem se programar, os alunos não conseguem se programar, os colégios. Pô, mas como eu vou fazer uma preparação para o Enem se eu não sei quando a prova vai ser, se eu não sei quando as inscrições serão? Quer dizer, tudo isso cria ansiedade. E uma ansiedade que, a meu ver, é completamente desnecessária. Nesse sentido, uma outra indagação, professor Oswaldo. Veja só, você que atua em escolas há muito tempo, escolas de educação básica e no ensino superior, você consegue conceber entrar o ano letivo sem ter o planejamento do ano? Mas de forma nenhuma. Mas por que não? Mas de forma nenhuma. Mas, professor Oswaldo, não dá? Eu sou muito crica. Não pode? Não, na verdade, não, mas eu sou muito crica. Aí, começa em 2025, no mês aí de abril. o aluno pergunta assim, professor, quando serão as férias do meio de ano? Não sei. Não sabe. Quando serão as provas desse bimestre? Não sei. Não planejei ainda. Não sei. Não planejei. Não, nem eu não planejei. O colégio não sabe. Mas uma escola dessas funcionaria? Acho brabo, né? Acho os complicado, Os organismos reguladores não permitiriam. Exatamente. Por quê? Porque não as escolas permitiriam, têm que ter exatamente. o calendário aprovado no ano anterior. Sim. Agora pergunto, Ministério da Educação, por gentileza, nobres representantes do Ministério da Educação, do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio, grande Anísio Teixeira. Por que os senhores não conseguem estabelecer um calendário? Qual é o problema? O ano que vem, por exemplo, 2025, teremos eleições, professor Oswaldo? Olha, acreditamos que sim, né? Acreditamos que sim, que está lá, vamos ter eleições. 2025 não tem eleição. Não é ano par. Lembra? É verdade, desculpe. É este ano? Você cuidado com as substâncias a serem ingeridas. É sempre um problema. A água com gás pode... Eu só cometi um pequeno engano. Água com gás pode trazer isso. Porque, não, ouvinte, o telespectador, por favor, foi só um pequeno engano. Estamos aí em rádio. Afinal de contas, estamos aí... Ouvinte e telespectador. Foi apenas um engano momentâneo. Agora vou perguntar novamente. Esse ano. Vou perguntar novamente. Pergunta. Professor, esqueça você que assistiu o minuto anterior. Eu tô pronto. Não. Vai pronto. Tô pronto. Professor Oswaldo, depois de ter estudado relaxado. muito durante décadas, no ano que vem nós teremos eleições, professor? Não! Excelente, bingo! Não! Nota. Não teremos, por quê? Porque as eleições municipais ocorrem em 2024. Neste ano, nós teremos eleições, sim. Mas em 2025, não. Em 2026, sim, teremos eleições federais. Então, a presidência da República, ao Senado,
à Câmara e aos governos estaduais, às assembleias legislativas. Então tudo isso vai acontecer, mas em 2026. Então será que não é possível? E teremos eleições para quê neste ano? Esse é prefeito. Prefeito? Vereadores. Viu só? Prefeitar. Vereadoras, certo? Então, professor Oswaldo, Sim. É possível ter um planejamento para 2025, não é? Claro, né? É você evidente não pode que alegar sim, né? eleições porque não haverá. Tá, então Como não pode... você mesmo disse, as escolas têm que ter pronto um planejamento no ano anterior para ser aprovado. Por que que isso não funciona com o próprio órgão? Né? Então, não sabemos o período de inscrições. E é claro que o ano começa para quem está, e aí é que está o ponto. Senhores, nós não estamos aqui na crítica meramente por criticar. Não entendam assim. Bom, se os senhores quiserem entender assim, sinto muito, falta de compreensão da vossa parte. Mas, e quem está nos assistindo também, peço desculpas nesse contexto, mas não é a crítica pela crítica. É uma defesa do planejamento e da organização, porque isso nos é cobrado. Então não há mecanismos para justificar o porquê não sabemos, por exemplo, qual o período de inscrições. Sim. É uma situação comum. Aí alguém vai dizer assim, mas é que na autonomia das universidades, as universidades, elas sempre divulgam o calendário no ano em curso. Desculpe, isto já não é mais verdade em muitas universidades. A UFPR Federal do Paraná já divulgou as suas datas desde dezembro de 2023. Então, essa universidade, como muitas outras, antecipou o calendário, professor Oswaldo. Por quê? Sim. Mas porque veja, quer organização. Claro, volto a dizer, é importante que você tenha o calendário para que as pessoas possam se planejar, possam se organizar. Sabe, não precisa ser desse jeito. Vamos dizer que ainda usem alguma desculpa. Sei lá, a gente aguarda que as universidades coloquem suas datas. É o contrário. Mas não, é justamente o que eu ia dizer. É o contrário. É o contrário disso. Não tem esse sentido. Então, atrapalha. Literalmente atrapalha. A prova do Enem, a prova do Exame Nacional, para você que está nos acompanhando, é a mais importante, porque é uma prova que dá acesso a todas. Só isso já justifica, porque ela é mais importante, porque é uma que permite acesso a todas. Todas as federais, todas as estaduais, né? Por conta da porta de entrada, que é o Exame Nacional. Claro que é uma variação de universidade para universidade. Algumas permitem 20% das suas vagas, outras 30%, outras 50%, outras ingresso integral. Então nós já sabemos que existe, agora não justifica o planejamento. Eu creio que vale o bom senso, e aqui a crítica é construtiva, para não só existir a divulgação de 2024 já ontem, a bem da verdade, mas também 2025 vem junto. Não precisamos esperar. Na pior das hipóteses, divulguem o calendário de 2025 no mês de novembro, logo após a realização das provas. Então, aí tem uma lógica. E vamos colocar o aluno, o candidato na jogada. Sim. Pomba, isso ajuda a não criar ansiedade. Quer dizer, ele tem uma visão, ele tem um planejamento, ele sabe quando será tal prova, e ele se organiza, ele se planeja. Eles tem muitos que vêm do interior para estudar nas capitais. Com toda certeza. Tem uma série de circunstâncias que um planejamento e uma data colocada vai só colaborar. Quer dizer, é importante nós ajudarmos também aos participantes, aos alunos. Nesse mesmo contexto, pensando em Enem, deve-se entender o seguinte: a campanha que o MEC deve fazer a cada ano é explicar para esses nossos alunos, para esses meninos e meninas, o que na verdade é o SISU. É a campainha dizendo assim, oi. É o SISU, né? Explicar o que é o ProUni e o que é o FIES. Você sabe que... Leva a mão. Então, toda vez que toca o celular, eles jogam a culpa em mim. Não está. Agora eu vou dizer, foi o senhor Marlos Geronasso que deixou o seu telefonezinho tocar. Agora eu vou usar a frase. Não teve toque. Eu vou usar a frase que usa. Ele está Por favor, professor. E o departamento de pessoal fica como nessa? O senhor vai ter que passar por lá, professor. É o nosso diretor, o Eduardo, que é o responsável pelo departamento pessoal. Por isso que ele está com a carta ali, mostrando. Tem um vitrô aqui, ele está mostrando a carta. Eduardinho está mostrando, Eduardinho. Da gaita. Meu irmãozinho, vamos trabalhar, ganhar Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Já falamos, fica aqui a crítica construtiva e a campanha. Campanha para alunos que saem do 9º ano do Fundamental e que também poderiam ser beneficiados com o olhar. Qual é o olhar? O que é o SISU?
detalhadamente. O que é o ProUni? Detalhadamente. O que é o FIES? Agora, tivemos neste ano o lançamento do FIES Social. Primeira pergunta que faz, o que é o FIES? Depois alguém diz assim, o que é o FIES Social? É a mesma coisa? Se é a mesma coisa, por que são dois? Então, explicar, porque senão não adianta, é necessário termos clarividência, né, Oswaldo? É só isso que nós pedimos. E precisa ter. Tem muitos alunos, como nós comentamos no rádio, muitos alunos que poderiam mas aqui não é estar... rádio, tá? Aqui é como TV, nós comentamos... senhor telespectador, por favor, deixe lá. Vamos trabalhar. Manda. Eu ia terminar minha fala. Ah, sim, desculpe. Senhor, por favor. É importante que tenha isto, né? E que os alunos possam ter acesso a essas informações, porque muitos poderiam estar em suas universidades se conhecessem o ProUni e aí vai, né? o FIES e aí vai. Exatamente. E a sobra de vagas, esse é o ponto, né? Telespectador nosso. A cada ano sobram milhares de vagas, às vezes não são nem centenas. São milhares de vagas nas universidades públicas e particulares, porque não há alunos. Exato. E não que não existam esses alunos, os alunos existem, mas muitas vezes a desinformação... Eles não imaginam que poderiam estar podem. lá. E mais, podem inclusive gratuitamente. Exatamente. Pro Unifies. Mas eles não têm essa informação. Essa informação não chegou. Exatamente. Né? Mas, quem sabe deixamos para o próximo bloco, professor Marlos? Pode ser. Já que conversamos agora, então, por favor, nos encaminhe para o próximo bloco. Então, você define. Nós estamos aqui atendendo agora a professora Ednir, que está conosco, viu? Sempre, né, temos convidados conosco, especialmente aqui trazendo informações. Então, já voltamos. E olha, escreva para nós e nos procure também. Que tal você dar uma chegadinha no YouTube? Está com o YouTube aberto. Instituto Educacional Eureka. Dá uma chegadinha lá, né, Oswaldo? Exatamente. Vários vídeos do professor Oswaldo, inúmeras situações, discutindo, deleitando-se na história, em outros pormenores. Então você dá uma olhadinha ali no canal do Instituto Educacional. E inscreva-se, não esqueça de se inscrever lá. Acione a sinetinha, tem vídeo novo, entra uma aula nova, você está conosco, ok? Exatamente. Então nosso intervalo culturalíssimo. E daqui a pouquinho voltamos aí sim para colocar a mão na massa. O professor Oswaldo trouxe conteúdo prático das ciências humanas. Já voltamos. Programa Eureka no ar, você conosco, segundo bloco, professor Oswaldo Siqueira, e este que vos fala, tricotando, trocando ideias sobre as ciências humanas. E no primeiro bloco, é claro, a nossa inserção foi mais voltada às provas e ao olhar para o Exame Nacional do Ensino Médio, os pormenores, a aplicação e tudo aquilo que nós devemos ter e que é compromisso nosso, histórico. Que é o nosso olhar sobre a educação e para ajudar você. Se nós estamos há 20 anos aqui, tenha certeza, nós sempre fizemos isso. Esse foi o nosso papel, foi pretérito, é presente e enquanto pudermos estar no ar, futuro permanecerá sendo o nosso trabalho em defesa do estudante, dar voz ao estudante. O estudante que não tem voz, mas que comenta conosco nas salas, não, Oswaldo? Exatamente. Que fala, que se queixa, que diz assim, puxa, mas não tem data, eu não sei as datas. Tá aí, então por que nós cobramos o primeiro bloco? Exato. Datas. E é por isso que o Eureka permanece até hoje, está uns 20 anos, continuará 21, 22, 23 e aí por diante, porque nós estamos sempre pensando no estudante, na educação e sempre voltados a discutir os temas de fundamental importância para que a educação dê certo nesse país. Beleza, amigão. Vamos dar uma olhadinha na questão. Aciona isso para nós ali. Vamos lá, olha só, professor Oswaldo, você quer que eu leia ou você lê? Por favor, doutor, então, leia. Leia, já me movimento aqui. Primeiro vamos para Esaú e Jacó. Já explicamos o contexto bíblico, Esaú e Jacó, já entramos no mérito, né? Exatamente. Questão do Enem de 2022, primeira aplicação. Confere, professor Oswaldo? Confere. Confere. Bárbara entrou. Bárbara entrou enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra. À porta da esquerda. Era uma criaturinha leve, breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada. Faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos. Não sempre, nem tanto, que não fossem também lúcidos e agudos. E neste último estado eram igualmente compridos, tão compridos e tão agudos. Tão agudos que entravam pela gente abaixo. Revolviam o coração e tomavam cá fora, prontos para nova entrada e outro revolvimento.
Não te minto, dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Natividade, disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos. E os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? Disse então Natividade. São. De onde tiramos isso, Marlos? Professor Oswaldo. De onde tiramos esse trecho? Para nós que gostamos da leitura e para você que sonha em ler um romance que, embora possa parecer ter vocábulos, palavras que não são tão comuns, dê uma olhadinha no final do século XIX e comece a pensar numa figura curiosa. Um período de profunda transição, né? Depois comentaremos. Uma figura curiosa chamada, em princípio, como Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, Cosme Velho é a região em que ele viveu boa parte da vida. E ali faleceu também, na casa dele, que hoje há uma placa indicativa, hoje é uma espécie de restaurante, lanchonete, cafeteria, que se encontra ali bem próximo ao Corcovado, ao Cristo Redentor. Lá está, professor Oswaldo, a Gênese, aquele quintal ainda, parte do que existiu, quando Machado se foi, em 1908, um pouco da obra desse genial escritor. Para muitos, o maior de todos. Eu estou nessa lida de dizer que, certamente, entre os 10 melhores de todos os tempos nesse país, ele estava. Você percebeu a descrição da moça de Bárbara? Que maravilha a descrição, né? Detalhe, faz você pensar nela. Essa obra, Esaú Jacó... Faz você enxergá-la, sim, né? Perfeito. Essa obra, Esaú Jacó, é, na verdade, a história de Pedro e Paulo. E, na verdade, a história de um médico e de um advogado. E, na verdade, a história de um monarquista e um republicano. Aí é que entra... Por isso o período de transição que eu comentei. A maravilhosa obra de Machado, que é uma obra política. Essa é uma obra política. E Machado, com isso, evidenciou o seguinte. Aí, jogo para ti. Que monarquia e república não conseguiriam conviver juntas. Não, e não teria como, né? Claro que não, já que são dois regimes diferentes. Mas veja, é importante nós percebermos esse momento de transição, em que há ainda monarquistas pretendendo Sim. manter, né, o princípio da monarquia, e aqueles que querem trazer a república, o princípio da inovação, dos novos tempos, que república naquele período caracterizava-se por modernidade. República era quase sinônimo de modernidade. Então se via o Brasil, inclusive, né, para alguns, o Brasil como um país antiquado, porque o Brasil ainda não era uma república. Era o único país na América que não era uma república. Tanto que o slogan dos nossos republicanos era: sou da América, quero ser americano. América do Sul, exatamente. Sou da América, quero ser americano. Em que sentido? No sentido de que a América inteira era republicana. Então eu também quero ser republicano. Quero a modernidade. Cantava Milton Nascimento, sou da América do Sul. Olha só, e por que Esaú e Jacó, se esses personagens não existem? Porque Machado, no seu brilhantismo, foi buscar na Bíblia uma das maiores rivalidades, para muitos a maior rivalidade entre irmãos, a história de Esaú e Jacó, ou seja, aqueles dois que brigaram pela primogenitura. E essa primogenitura foi roubada de Esaú por Jacó, enganando o papai. E é claro, por conta disso, havia uma certa maldição e mais tarde uma possível punição a Jacó que não aconteceu. Jacó dá origem ao que entendemos hoje como Israel. Por isso Jacó tem essa ligação com Israel necessariamente. O nome Israel, o nome Jacó. Sim. Não vamos entrar nesse mérito, teremos que ter mais tempo para isso, né? Para discorrer sobre as realizações do povo de Deus, sobretudo quando pensamos no Pentateuco, e Esaú e Jacó vem disso. Sim. Né? Então você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, pare, professor Oswaldo, e Deuteronômio. Exatamente. Pare, professor Oswaldo. Pentateuco. E por causa disso, não vamos entrar nesse mérito do povo de Israel, mas saber que este povo foi, na sua história, muito acompanhado por Deus, certo? No sentido de acompanhado, muitas vezes punido
por Deus que o diga a libertação do Egito. Aquilo que mais tarde os Estados Unidos vai chamar de o destino manifesto, né? Perfeito, o povo escolhido, o destino manifestado por Deus. Né? Então, há outras situações. Olhando a questão, Machado é brilhante porque ele faz essa alusão, mas ele traz à tona o contraditório entre os dois filhos. Esses dois meninos que foram apresentados no final do texto, por Natividade, a mãe deles, queria que eles vivessem em harmonia. E ela sabia no seu íntimo, inclusive antes de morrer, porque ela vai pedir isso a eles durante a história, o romance, que eles não briguem mais, porque ela sabia que eles brigavam por tudo. E curiosamente as profissões deles, né? Paulo, progressista, inovador, era republicano e advogado. Pedro, conservador, médico, monarquista. Então até isso Machado coloca, e os dois vão brigando o tempo todo. Sim, e essa briga, ela caracteriza justamente essa contraposição monarquistas-republicanos. Ela está ali, né? Um mais conservador, voltado à manutenção do monarquismo, outro voltado aos aspectos do desenvolvimento e da modernidade da República, mas ali esse embate. Afinal de contas, em 1889, nós temos esse país se tornando uma república. Mas isso não quer dizer que os monarquistas deixaram de existir. Não, que aqueles que eram saudosos da monarquia deixaram de existir. Muito pelo contrário. Se você pensar, por exemplo, numa nobreza que existia, essa nobreza perdeu seus títulos, por exemplo, quer dizer, o saudoso tempo de que eu era um nobre, de que eu tinha o destaque por ser um nobre. Pretérito, né? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, então você tem esse contraponto para um regime onde, né, na lei está escrito, todos são iguais perante a lei. Como isto vai funcionar? Né? Como isso vai funcionar? Se você pega a primeira Constituição e já a quem é permitido o voto, você já percebe que a coisa não é bem assim. Não é mesmo, quer dizer que você consegue conservar ainda alguns privilégios. Né? Só poderão votar aqueles que não são analfabetos, né? Os maltrapilhos jamais pensar nisso. Quer dizer, você tem ainda uma estrutura que é saudosa em relação ao regime anterior, à monarquia. Né? E vamos à questão, então. Tem todo esse pano de fundo. O que nós estamos fazendo aqui é esmiuçar. Claro que você ali na prova não fará esse esmiuçamento, até porque faltam debates aqui, mas você viu que gasta-se um tempinho para a leitura. E a leitura é maravilhosa porque ele vai trabalhando com a personagem, vai criando a personagem. Agora vamos à cobrança, né, professor? Exato, vamos lá. O que você vai colocar ali? Manda! Posso? No relato da visita de duas mulheres ricas a um vidente no Morro do Castelo, a ironia. Um dos traços mais representativos da narrativa machadiana. Consiste no... E aí eu gosto muito da tua buscada em cada questão. Separar, vamos lá. Né? Separar, Alternativa A, modo de vestir. Queres falar? Não, então, justamente, modo de vestir dos moradores do morro. Isso, modo de vestir. Será que... Modo de vestir? Esse é isso que então, ele está fazendo. Exatamente. Né? O traço que vai se colocar, é isso que o Machado desejava? Ele está realmente querendo mostrar um modo de vestir? Pois é. É isso que ele está retratando? Ele ia gastar todo aquele texto para mostrar o modo de vestir? Moda, glamour. B, o senso prático em relação às oportunidades de renda? Será que essa é a questão? Senso prático? O texto, e aí é muito importante você entender que você tem que se apegar ao texto nas questões do Enem. O texto está ali para justamente te dar a condição da resposta, tá? Então, é isso que ele faz? Ele está falando sobre renda? Não, né? C, mistério que cerca as clientes de práticas de vidência? Aí pode começar a esquentar, porque justamente há mistérios. E a vidência, aí tinha que conhecer um pouquinho da obra do Machado, mas você conhece, porque você deve lembrar das suas aulas. Na segunda série, isso é conteúdo da segunda série do ensino médio. Lá Machado é ensinado no realismo.
E o conto principal de Machado nessa vertente chama-se A Cartomante. Quando Machado questiona, ele ironiza o ato da vidência, que mais tarde reverberará em outras obras, como Esaú e Jacó nesse momento. Exato. Vamos para diante? D. Misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. Será que é isso que está ali? Meu Deus Talvez do se fosse para céu. escolher a pior alternativa. Ele nos faz enxergá-la tanto nas vestes, é um enxergar, Oswaldo, nos movimentos, é um enxergar nos bonito. gestos. É um enxergar bonito de uma pessoa muito Exato. interessante, não é assim, algo demeritório, longe disso. Não, longe não. disso. E interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Que são duplas. Talvez isso na questão da ambiguidade, que é um dos traços de Machado. Tome cuidado, porque um dos traços de Machado é a ambiguidade. Veja a sua grande personagem, Dona Capitolina. Capitu. Carrega essa interrogação. Se havia uma mulher adúltera ou não em Dona Capitolina. Certo. Dom Casmurro. Então, me parece que a alternativa mais adequada... Vamos lá para o slide? Isso. Exatamente. Opa, não. Volta adiante. Adiante. Mais um. Mais um. Aí, misto de singeleza e astúcia dos gestos. Porque você vai por eliminação. Não trabalharíamos com A sob hipótese alguma. Não trabalharíamos com a B. Ficaríamos ali, práticas de violência, mas onde é que existiu isso? Também não cabe, né? Não. E aí, interesse narrador pelas figuras femininas ambíguas. Eu coloquei essa como uma alternativa que poderia gerar dificuldade, exatamente, Oswaldo, para aquele aluno que sabe bastante. Sim, porque, no final das contas, ele conhece as características machadianas. Ele eliminaria as três, A, B, C, mas ficaria em dúvida. Mas ele pensaria nisso, exatamente, no mistério que cercava a mulher quanto à sua astúcia e, ao mesmo tempo, a sua singeleza. Isso é mostrado durante toda o texto em si, né? Trabalha isso, né? Belíssimo. O texto em si. Beleza, então? Não, para ver como vale a pena, né, Oswaldo? E são questões assim que envolvem ciências humanas, linguagens, e que estão presentes na prova que traz as menores notas, as mais complicadas notas historicamente falando. O que é incrível, né? E aí ficamos sempre nos perguntando por que essa mastigação não acontece. Aparentemente alguém diria assim, não, mas é uma questão fácil. É fácil, mas ela poderia gerar dúvida em duas alternativas. Esse é um caminho correto. Mas aí, pensando bem, você anota a alternativa mais próxima do texto em si, por causa da narrativa. Porque, como você falou, uma das características machadianas é a ambiguidade. Mas ele não mostra essa personagem ambígua. Não mostra. Ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Isso exatamente. Aí. Perfeitinho, você está conosco, você está com o programa Eureka nas mais variadas atividades. Eureka 2024, programinha novo, fresquinho, atividades grandes para nós que estamos nessa lida, olhando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Professor Oswaldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Companhia sempre presente e oportuna. Se o senhor puder, no próximo programa, não use telefone. E até o próximo. Não fui eu.